Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa já está na linha conosco e para utilizar também pelo Skype. Afinal, estamos vendo, ou você entra pelo computador, essa imagem que aparece para a gente aqui, para os ouvintes, Juliana, é por celular ou pelo computador? Boa É tarde. pelo celular. Tá Eu tô vendo? agarrada no celular o dia inteiro, Aí, gente. mas precisa, Tem um lado, necessidade, não é? tem um lado bom e ruim, né? O que eu tenho tentado fazer é de noite, assim, na hora que eu vou comer, jantar já com a família e tal, eu tento deixar no quarto, mas eu confesso que eu fico um pouco angustiada. E tem outra coisa, minha mãe já dizia, né? Cuidado com a vista, hein? É. Prejudica a vista. Tem que tomar cuidado para não gastar a vista. Gastar a vista. Muito Mas bem. realmente tem que saber fazer um bom equilíbrio, né? Boa tarde para vocês, Fábio, E aí, Débora. Ju? Boa Boa tarde tarde, para o nosso Ju. ouvinte. Bom, e o que suas Bom, pesquisas aí falando com fontes apontam sobre o Copom? A gente quer saber da taxa básica de juros, né? 2024 começou para valer. Quais são as perspectivas e a ata do Copom? Pois é, o Banco Central hoje deu um recado mais detalhado e o resumo que mais interessa a gente é que os juros vão continuar caindo. O Banco Central já tinha deixado claro na semana passada que depois de cortar a taxa Selic, que é o juro referência aí para o sistema financeiro, em 0,5 ponto percentual, que o plano de voo era continuar cortando nesse ritmo de 0,5 ponto pelo menos nas duas próximas reuniões. Então, vai ter março e vai ter maio, e então a taxa de juros, pelo plano do Banco Central, iria para 10,25%. Dali até o final do ano, poderia cair até a casa dos 9%, mais ou menos. Essa é a previsão, o Focus, aquela pesquisa semanal que o Banco Central divulga, mostrou isso hoje também, que a previsão é de juros caindo no final do ano até 9%. Agora, esse documento divulgado hoje é interessante porque sempre traz uma discussão mais detalhada, porque na semana passada ele coloca ali algumas questões gerais que levaram à decisão de cortar juro, e nesse documento divulgado hoje, que é a ata do Copom, eles trazem detalhadamente as discussões que foram feitas e como é que eles estão vendo a questão futura. E duas questões chamaram atenção. Uma que eles estão olhando o mercado de trabalho de forma um pouco mais preocupada. Eles estão vendo que o mercado de trabalho no Brasil está mais aquecido e que os salários também eles estão, por conta disso, vindo pressionados. Isso aqui, provavelmente, por conta da segunda preocupação, que é o fato que ele coloca aqui, que uma parte da inflação, a gente sempre conversa aqui, aquela inflação de serviços, aluguel, comer fora de casa, que essa inflação ela vem desacelerando, né? Ou seja, subindo menos, ela ainda é alta, ela vem perdendo fôlego, mas nos últimos meses, ali no finalzinho do ano passado, começo desse ano, ela deu uma aceleradinha. Então, o Banco Central chama atenção que está olhando mais de perto essa questão da inflação de serviços. Uma outra questão que ele continua acompanhando é juro nos Estados Unidos. Quanto mais rápido os Estados Unidos começarem a cortar juro, isso vai favorecer a nossa queda de juro, porque isso desvaloriza o dólar, ajuda a queda da inflação. Então, a questão do mercado de trabalho americano, ele está acompanhando, e também a questão do conflito geopolítico ali no Oriente Médio. A gente tem falado bastante disso aqui. O Banco Central diz que também está acompanhando os impactos que os conflitos ali na região estão encarecendo já o custo dos fretes dos produtos que chegam aqui no Brasil, vindos ali da Ásia, da China principalmente, porque eles estão tendo que fazer uma volta maior para poder fugir ali do conflito no Mar Vermelho e fazendo a volta pelo canal ali da Boa Esperança, o Cabo da Boa Esperança, ali por trás da África, para poder chegar aqui sem correr risco de ser atingido pelo meio do conflito. Então, está demorando 20 dias a mais a embarcação que vem da Ásia para chegar aqui. Então, os fretes ficaram mais caros, e essa questão é uma pressão inflacionária que está sendo acompanhada pelo Banco Central. De qualquer maneira, Fábio, Débora, a gente vai olhando aqui um pouco o que o Banco Central está acompanhando, mas o recado que foi entendido pelos analistas hoje é que é muito mais uma preocupação que o Banco Central coloca de mercado de trabalho, de uma inflação que está mais resistente,
mas muito mais para poder dizer que é preciso continuar nesse ritmo de corte de 0,5 ponto percentual, que não tem espaço para acelerar o corte para 0,75, né, começar a cortar mais rapidamente, do que para reduzir o ritmo de corte para 0,25 ponto percentual ou até parar de cortar. Então, o recado continua esse, as preocupações estão aí, preciso acompanhar, mas o Banco Central segue mantendo a expectativa de inflação para esse ano em queda. Previsão do Banco Central, a inflação desse ano em 3,5%, no passado foi 4,6%. Então, você vê que o Banco Central, mesmo acompanhando aí riscos que podem acontecer, ele segue mais otimista, vendo que a inflação segue uma trajetória de queda e que os juros vão continuar caindo. E que, aliás, Débora, Fábio, o Banco Central divulgou hoje um balanço do crédito, do custo do crédito no final do ano passado, em dezembro, e já mostra que começou a diminuir o custo do crédito ali no finalzinho do ano, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. A inadimplência das pessoas físicas começa a diminuir. Então, essa é a grande esperança, né? Que o juro comece, de fato, a chegar no bolso, né, dos consumidores para poder ajudar as pessoas a pagarem dívidas, as empresas a pagarem dívidas e começar a aquecer um pouco mais a economia esse ano com uma oferta maior de crédito mais barato. Ô Ju, quando a gente fala sobre a taxa Selic, a queda na Selic, tem o outro lado também, que é o do investidor, né? Que está de olho nos rendimentos, por exemplo, a renda fixa, que está atrelada à Selic. E aí precisa muitas vezes repensar e mexer nesses investimentos também, né? Você sabe que na semana passada eu conversei com um especialista em renda fixa, Débora, para trazer para o meu programa Economia para você, que vai ao ar no Band News TV e aqui na rádio, né? Na rádio Band News FM, nos sábados às 10 da manhã. E aí o que ele me falou, o Roberto Mota, que é um especialista em renda fixa, a primeira pergunta que eu mandei para ele é uma coisa que está todo mundo me perguntando: vem cá, renda fixa continua valendo a pena mesmo com queda de juros? E ele disse que sim, que vale muito a pena, porque nenhum país do mundo paga uma taxa de juros tão alta quanto o Brasil ainda tem, mesmo caindo para 9%, que é a expectativa até o fim do ano, é uma taxa muito acima da média mundial. E ele diz que vários papéis de títulos do Tesouro Direto, atrelados à inflação, atrelados à própria Selic, também CDBs, ele diz que ainda estão pagando, aí, a expectativa é um rendimento médio mensal em torno de 0,9%. Não é aquele 1%, né, que a gente sempre tem na cabeça que o bom é pelo menos o dinheiro render 1% ao mês. Mas, enfim, ele diz que 0,9% significa que o rendimento em renda fixa ainda continua bastante vantajoso, viu? É isso. Quando a pessoa compara, né, com o rendimento anterior, com esse 1% ao mês, pelo menos, estranha um pouquinho, mas não tá ruim, mas não tá bom. Ou não tá bom, mas não tá ruim. Ju, a gente volta... O salário rendendo tá bom. É isso. E jamais com a poupança, né? Não vamos nem comparar tanto com a poupança, que ainda é vista como meio muito segura por muitos investidores. Ainda acaba sendo um recurso utilizado por muitas pessoas, né? Com esse receio de, enfim, migrar para outro tipo de investimento. Amanhã a gente volta a conversar mais. Ju, obrigada, bom trabalho para você e até lá. Um beijo, até amanhã. Valeu, Beijo. Ju.